Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Rebeck por aqui, começando mais um vídeo bacana no canal Bolsa Fácil para você ficar craque nos seus investimentos em ações na Bolsa de Valores. Assunto que eu separei para a gente poder conversar hoje é dar uma olhada como que andam as ações da Petrobras. Algumas pessoas me procurando no Instagram, me perguntando se agora poderia ser hora de comprar Petrobras, haja visto que o papel recuou do começo do ano para cá, uma queda de 23%. Para a gente que gosta de investir em ações no longo prazo, essas podem ser as boas oportunidades, onde a gente monitora as ações de boas empresas e eventualmente aproveita para comprar esses papéis quando eles estão baratos para poder ficar bem posicionado no recebimento de dividendos e também surfar uma potencial valorização no longo prazo. Além disso, o preço do petróleo sofrendo bastante também nas últimas semanas, que tendem a ter contribuído para esse recuo das ações da Petrobras. Aqui no gráfico semanal, primeira dica que eu te dou, você que gosta de investir em ações no longo prazo, recomendo que você opere pelo gráfico semanal. É um gráfico um pouco mais lento, mais fácil de você interpretar as regiões de interesse do mercado e também compatível com o seu tempo disponível. Aqui no gráfico semanal a gente vê claramente que as ações da Petro de 2022 para cá, elas têm se desenvolvido numa tendência de alta, com topos e fundos cada vez mais altos. Pode considerar essa recuperação da companhia no período pós-pandemia. O papel vem surfando uma tendência de alta. Essa região, esse patamar de preços entre 28, 29 até 32 mais ou menos, era uma região interessante de topo. Uma vez que ela foi rompida, a gente teve a inversão de polaridade, despertando o interesse dos compradores. Só para ficar bem fácil, bem didático para você, vamos imaginar então essa região de resistência. Uma vez que o mercado rompeu, corrigiu, esse nível de preços ele pode ter passado a funcionar como suporte, que foi o que a gente pôde observar com uma forte entrada dos compradores aqui em março de 23, em junho de 24 também. Aproximando agora um pouco o gráfico do Zoom, a gente vê que as ações da Petro elas fizeram a máxima no começo desse ano na região ali de R$ 42 mais ou menos, e de lá para cá elas sofreram um forte recuo, uma correção de 23%, e começa a chamar a nossa atenção, o nosso radar, a nossa sirene, que o papel chega para testar uma região interessante de suporte dos últimos anos. As velas das últimas semanas também despertam a nossa atenção, porque nós tivemos aqui a formação de um martelo, com a mínima chegando a tocar essa região de suporte, depois um doji, um dragonfly doji, um outro martelo. Ou seja, a gente entende que esse movimento de queda ele pode estar perdendo força nessa região de suporte. E se caso nós tivermos nas próximas semanas, vamos imaginar um candle poderoso, uma forte entrada dos compradores, chegando para fechar acima da máxima desses candles aqui, indicando essa perda de força dos vendedores, pode se configurar como um potencial gatilho de compra para as ações da Petro nessa região. E nada a gente falando desse nível de preços até um potencial teste da máxima ali perto de 42, um espaço para uma valorização de até 30% das ações. Além da gente fazer a nossa análise do gráfico, onde dá uma ideia de posição de preço do papel, a gente precisa combinar essa estratégia de comprar uma ação boa quando ela está barata. Vamos dar uma olhada agora em alguns números interessantes, alguns fundamentos da Petro, para a gente ver se convergem com essa posição do gráfico. Para ajudar a gente nesse estudo dos números, eu tenho aqui o site Investidor 10 com a ferramenta Pro. Você que quer investir melhor na Bolsa de Valores, você que precisa ter acesso a essas informações, vou deixar para você o link do site Investidor 10 aqui na descrição desse vídeo para você poder fazer o seu cadastro, assinar essa ferramenta Pro, onde ela vai trazer para você todos esses dados já mastigados, processados, bem fácil de você entender. Você não vai precisar fazer essas contas na mão, não vai precisar montar planilhas.
se debruçar aí sobre os balanços, principalmente você que ainda não tem tanta experiência na Bolsa de Valores, pode ser bastante difícil. Primeiro indicador que eu recomendo para você olhar, a nossa ideia é ser um pequeno acionista de grandes negócios. Não importa que a gente vai montar posições pequenas na Bolsa, mas a gente quer colocar o nosso dinheiro em companhias que sejam lucrativas. Isso tende a minimizar o nosso risco e tornar uma carteira mais eficiente, mais lucrativa. Aqui no histórico de margem líquida, a gente vê hoje que a Petro opera com 7,5% de lucro e a média da empresa também bastante interessante na casa de 16%. Nós tivemos, se você se lembra bem ali, 2014, 2015, a Petro sofreu bastante com o caso da Lava Jato, depois a companhia conseguiu se recuperar e nós tivemos depois em 2020 também um recuo devido à pandemia, mas de 2020 para cá a Petro ela vem operando com margens maiores, vem trazendo mais lucratividade, também pagando aí um caminhão de dividendos para o seu acionista. Outro indicador interessante também que a gente pode observar é o ROI. Ele vai dar uma ideia para a gente de retorno sobre o investimento. Atualmente em 10%, a média da empresa em 22%, ou seja, a gente sabe que apesar de você investir em ações aqui no Brasil, você ter uma competição árdua, sempre a nossa taxa de juros historicamente alta, sempre fica aquele conflito do investidor, investir em ações ou investir em renda fixa, mas aqui em termos de orientação, pelo menos para que a gente tenha uma ideia, a companhia gerando um bom retorno, alocando nas ações da Petro, tendem também a gerar um bom retorno para a sua carteira. Uma vez que a gente viu que a companhia é lucrativa, é muito importante que essa companhia esteja com a sua dívida sob controle. Um parênteses aqui, quando a gente fala de Petrobras, o maior medo do acionista de longo prazo pode ser você colocar o seu dinheiro numa companhia que venha a falir, quebra e aí você perde todo o capital investido naquela posição. Então é sempre importante a gente avaliar essa questão do endividamento para ver se não está muita coisa, para ver se o buraco não está muito fundo. Quando a dívida é muito alta de uma empresa, as suas receitas elas ficam um pouco engessadas, porque praticamente tudo que a companhia ali vai faturando vai para o pagamento de dívidas, acaba ficando pouco caixa para distribuição de dividendos ou mesmo para reinvestimento na empresa para expandir os seus negócios e tentar ganhar mais. Aqui, a dívida líquida em relação ao patrimônio. Fugindo um pouco do critério que eu gosto de aplicar, a dívida líquida eu não gosto que ela ultrapasse 0,5, ou seja, 50% do patrimônio líquido, tendo uma tolerância de até 0,7, de até 70%. Um pouco fora do nosso filtro, que eu gosto de aplicar aqui no Bolsa Fácil, mas a gente entendendo, a gente ponderando que, falando-se de Petrobras, a gente sabe que esse risco de quebra ele é bastante diminuído, ele é bastante mitigado, porque a gente sabe que precisar, o nosso governo tende ou pode a socorrer, a ajudar. Depois, a dívida bruta em relação ao patrimônio, a diferença da dívida bruta para a dívida líquida. Então, a dívida bruta seria o total da dívida, total do endividamento da companhia, e a dívida líquida ela desconta o caixa. Aqui a gente vê que a média da empresa não ultrapassando 1, ou seja, aí já fica um pouco mais interessante, porque a gente sabe que na média histórica o endividamento ficando abaixo do patrimônio líquido da companhia e atualmente aí 1 para 1, ou seja, a empresa sendo solvente nesse momento, esses critérios aí de endividamento também com uma certa margem de tolerância passando nos nossos filtros. Uma vez que a companhia passou então nos nossos critérios, ela é lucrativa, ela tem o endividamento sob controle, é importante que a gente veja os múltiplos para saber se o preço atual não está muito descolado do que tende a ser o valor intrínseco. O papel hoje operando na casa de R$ 32,00 e trazendo um lucro por ação de R$ 2,84 para o acionista nos últimos 12 meses, a gente tem uma ideia de PL, de retorno do nosso investimento em até 11 anos. Aqui no PL, na minha opinião, interessante, eu gosto de operar companhias com PL entre 10 até 15 no máximo. Depois, uma ideia de preço justo, valor patrimonial por ação na casa de R$ 28,00. Quando a gente pega o patrimônio líquido da companhia e divide pelo número de ações negociadas na bolsa,
para que a gente tenha uma ideia desse preço justo. O valor intrínseco poderia ser R$ 28,40 e o PVP, quando a gente divide o preço atual 32 pelo VPA, a gente chega aqui no PVP de 1,14, ou seja, com um ágio de 14% acima a cotação em relação ao que tenderia a ser o valor intrínseco. Para mim, também PVP da Petro hoje interessante, abaixo de 2. Acima de 2 eu já fico um pouco desconfiado, eu já vou analisar um pouco mais a fundo, porque a gente poderia pagar o preço acima do que tenderia a ser o dobro do valor justo de mercado. Depois, para a gente que gosta de montar posições de longo prazo para o recebimento de dividendos, para a geração de renda passiva, a gente vê que a Petro é uma boa pagadora de dividendos, principalmente nos últimos anos. Hoje o yield de 18%, acima até da nossa Selic de 14,25%. Difícil a gente ter, nesse momento, ações pagando dividendos acima do que a nossa renda fixa, com a Selic nesses patamares altos, e a média da empresa também aqui em 22,5%, ou seja, Petrobras sendo dividendeira aí na sua carteira nos últimos anos, para você que tem interesse em montar uma carteira de renda passiva, de renda extra para ajudar no seu orçamento. O site Investidor 10 também apresenta esse checklist do investidor de longo prazo. Acho bastante interessante porque já te traz alguns parâmetros aí para ajudar na sua tomada de decisão. Então vamos lá, né? Companhia com mais de 5 anos listada na bolsa, lucro operacional nos últimos 5 anos, ROI acima de 7%, aumento de receita nos últimos 5 anos, companhia altamente líquida, despertando o interesse dos investidores aqui no Brasil e lá fora também, pagando pelo menos 5% de dividendos nos últimos 5 anos, crescimento dos lucros e uma boa avaliação da média aí do mercado. A única coisa que pegou aqui um pouco é a questão do endividamento, a dívida um pouco maior do que o patrimônio, mas praticamente 1 para 1 ali, nada muito escandaloso. E a questão de prejuízo fiscal, como eu mostrei para você, aqueles anos ali da Lava Jato e também da pandemia pesando um pouco, mas no geral a companhia conseguindo se recuperar. Acho bastante interessante mostrar para você esses números aqui também. Hoje a Petro tem disponível em caixa 46 bilhões, a sua dívida bruta é de 376 bilhões, ou seja, fica uma dívida líquida, fica um déficit de 326 bilhões. Porém, o patrimônio líquido da companhia é de 366 milhões, ou seja, hoje a companhia é coberta, a companhia é solvente, porque o seu patrimônio líquido ainda é maior do que a sua dívida líquida de momento. Isso tende a diminuir bastante o risco de falência da companhia, como mencionado anteriormente. Interessante a gente observar aqui esse demonstrativo de receitas e lucros de 2015 para cá, dos últimos 10 anos. A gente vê nesse período aqui, pós-Lava Jato, a companhia sofrendo um pouquinho, 14, 15, 16, mas depois se recuperou. Depois, em 2020, praticamente aí no 0 a 0. E de 2020 para cá, sim, a Petro aumentando a sua receita também, teve um período aqui maiores de lucros, depois corrigiu, agora voltando a apresentar lucros interessantes. Então a gente vê que na média a companhia, apesar de eventualmente passar por uma dificuldade ou outra, ela vai conseguindo operar bem, ela vai conseguindo gerar receita, lucro para o acionista, dividendos, contornando aí as eventuais crises que vão aparecendo. E é importante também que a gente veja como que a companhia consegue se comportar nos momentos de dificuldade, se ela consegue se recuperar. Isso tende a gerar uma posição mais forte, mais resiliente na nossa carteira. Agora, pessoal, uma outra dica interessante para você. Tenho aqui a plataforma da Xstation, de propriedade da corretora XTB, que é parceira aqui do nosso canal, para que a gente possa fazer esse estudo de outro gráfico. Vou deixar para você o link para abertura de uma conta demo grátis na descrição desse vídeo, se você tiver o interesse. Qual que é a nossa ideia? A gente tem aqui o ticker PBR.US, que são os ADRs da Petrobras negociados em Nova York, um recibo que refere-se às ações da Petro. Qual que é a nossa ideia? Quando a gente investe via ADRs, principalmente das companhias aqui do Brasil, a gente pode investir numa ação brasileira
que fica mais fácil da gente acompanhar, que a gente já conhece, que a gente tem mais proximidade com as informações, mas pode ser um cenário interessante de você investir numa companhia brasileira, mas ter o seu patrimônio alocado e protegido em dólares no exterior. A gente vê aqui o preço das ações da Petro em dólar. Então, nessa região aqui, em julho de 22, dezembro de 22, também formando essa região de suporte, onde despertou o interesse dos compradores. Tivemos essa região importante de topo em fevereiro de 24, ali perto de 18 dólares. E de lá para cá, o papel vem recuando, um movimento parecido com o que a gente viu das ações da Petro 3 listadas aqui no Brasil. Nesse momento, as ações da Petro lá fora com uma desvalorização também de 37%, uma desvalorização em dólar até também pelo câmbio que nós tivemos, o dólar se valorizando bastante frente ao real nesses últimos meses, ou seja, a gente vê o gráfico das ações em Nova York da Petro seguindo também a dinâmica da movimentação dos preços aqui e chegando para despertar o interesse dos compradores perto dessa região de suporte e a mesma leitura que a gente faz. A gente tendo aí nas próximas semanas um forte candle de alta indicando o interesse dos compradores, a gente pode ter a formação de um gatilho interessante de compra das ações da Petro em dólar para você poder fazer esse manejo. Também é possível você fracionar o seu lote, então às vezes você pensa, né? Pô, mas vou investir numa ação em dólar, o dólar está tão caro, eu não vou conseguir montar a posição. Não, você consegue fracionar o seu lote aqui em até 0,01, comprar um lote de 0,001 ação da Petro, que seria uma alocação de 1 centavo. Mesmo para você que a gente sabe que quando a gente faz o câmbio, né, a gente manda um monte de reais para lá e quando faz o câmbio ficam poucos dólares, mas com esse fracionamento do lote é possível você adequar o tamanho da sua conta ao tamanho do seu bolso, operando no mercado à vista, sem alavancagem, sem vencimento do contrato, como se você fosse investir numa ação aqui no Brasil, mas alocado em dólares no exterior, fracionando o lote. Então também é interessante para você essa ressalva, que as ações da Petro você pode fazer esse manejo de investir lá fora. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida, se inscreve aqui no canal que tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. E eu deixo o meu convite para você participar da minha mentoria. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você poder fazer o seu cadastro, abrir a sua conta, fazer um primeiro depósito e aí você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, acesso vitalício pelo Hotmart, do básico ao avançado, tudo que você precisa saber para começar com o pé direito na Bolsa de Valores, análise do gráfico, análise dos fundamentos, gestão de risco, gatilhos de entrada, operações comentadas e muito mais. Esse curso também ele é atualizado de tempos em tempos, sempre com um material novo que eu vou descobrindo, que eu vou estudando, você sempre tendo essa visão atualizada do mercado. Também vou te colocar no meu grupo VIP dos alunos para recebimento das aulas e dos materiais extras e você vai ter acesso à nossa planilha macro com dados importantes da economia do Brasil e dos Estados Unidos para ajudar na sua tomada de decisões, além desse nosso radar de ações que a gente fica de olho nessas boas empresas ali com os fundamentos, como que a gente vai montando a nossa carteira. Então o convite está feito para você participar aí da mentoria com a gente, com a nossa turma, para você deslanchar na Bolsa de Valores. Grande abraço, bons investimentos e até o nosso próximo vídeo.